Então pedimos a graça, do Espírito Santo para a gente entender que a palavra de Deus hoje quer nos ensinar, que mensagem ela nos ajuda para a gente continuar a nossa caminhada, de filhos e filhas de Deus, guiados pela palavra do Senhor. Estamos acompanhando esses dias, as cartas de São Paulo aos Coríntios, essa comunidade que deu trabalho a São Paulo, comunidade assim de muita gente inteligente, muita gente estudiosa, gente esperta. Então é mais difícil, quando alguém assim é muito intelectual, às vezes de assimilar o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, porque racionaliza demais e às vezes fica mais na cabeça, é mais difícil descer para o coração e depois sair pelas mãos para se tornar prática. Então tudo racionaliza e aqui começou nessa discussão, já antes ouvimos, nas outras leituras, já se dividiu a comunidade, porque tinha os que admiravam e seguiam Paulo e outro Apolo. E aí ele já deu uma correção, disse, não, mas é tudo de Cristo. Eu e Apolo somos servidores, estamos testemunhando Cristo. É uma comunidade cristã, o centro é a pessoa de Jesus Cristo, não somos nós. Porque às vezes também pode, na comunidade é necessário, tem lideranças, pessoas se destacam, que fazem reflexão, então aí já se vai, e aí ele já chama essa atenção que vai pelo humano, pela admiração, pela inteligência, e não vai na raiz, que é a pessoa de Jesus, que é a fé, e que é um só Deus, e que o desejo de Deus que sejamos uma só família. E aqui ele chama a atenção, diz assim, vocês se incharam de orgulho, Quer dizer, alguns se achavam assim melhores, porque a comunidade já estava formada, claro, com um grupo formado, uma estrutura, a comunhão dos bens, aparece muita coisa, e aqueles que têm uma certa esperteza, capacidade, então já se destacavam e começaram a pegar na mão a situação, e claro que houve reações. Aí ele disse, olha, para vocês serem o que vocês são, para chegar a isso, alguém deu a vida. E aí ele começa a partilhar o que ele passou, o que Apolo passou, o que eles passaram, o sacrifício para evangelizar, o sacrifício para testemunhar o Evangelho de Jesus. Nós passamos fome, frio, fomos perseguidos, passamos por incompreensões, o próprio Jesus passou isso, e agora vocês não querem mais isso, agora vocês estão lutando, criando rivalidade, não está no caminho correto. Então ele chama a atenção, chama para si e faz esta exortação, esta correção. E aí tem uma palavra que diz assim, quem ama corrige. Então a gente vê também como Paulo nos ensina nesse sentido, de que se o outro não está bem, não está fazendo corretamente, dentro dos princípios, precisa ter essa coragem, com amor. Ele diz, eu sou porque eu quero bem, porque eu gerei vocês, eu gerei essa comunidade, então eu não quero que vocês continuem por um caminho contrário, àquele que eu anunciei, àquele que eu ensinei, àquele que eu testemunhei. Eu gostaria que vocês seguissem o caminho correto. Por isso, como pai, como aquele que gerou, como aquele que quer bem, eu estou chamando a atenção. Então, São Paulo nos ajuda nesse sentido, de ele, a partir da experiência pessoal, do próprio testemunho, ele direciona a comunidade, corrige a comunidade, para que o orgulho, a vaidade, a divisão e todas essas coisas que vão contra o Evangelho do Senhor, não estrague. Porque corre esse risco de estragar, de comprometer. Então é sempre importante, trazendo para a nossa realidade, porque São Paulo aqui traz para as origens, diz, como eu comecei, o que eu passei, o que Jesus passou para que a gente alcançasse o Evangelho. Então vejam como voltar às origens, voltar às raízes. E aí, certa vez, uma reflexão do Papa Bento XVI, ele fez essa reflexão, diz assim, quando a crise se instala, ou pessoalmente, ou na família, numa relação de casal, ou numa comunidade, em qualquer situação, a coisa mais importante é voltar às origens,
Qual foi a centelha? Como é que começou? Qual foi o sopro do Espírito, a ação de Deus que gerou aquela vida, que gerou aquele relacionamento, que gerou aquela comunidade? Qual foi, uma expressão talvez nossa? O primeiro amor que suscitou. Então, quando a gente volta às raízes, à origem, então a gente encontra a força, encontra digamos assim, a ação de Deus, e aí encontra o sentido e retoma, porque às vezes ao longo da caminhada a gente vai se distraindo e foge daquela origem, daquele princípio, daquilo que suscitou a gente trilhar por este caminho. Então, é sempre importante a gente, na história pessoal, lembrar quem eu fui, aonde eu estava, o que aconteceu comigo e como eu estou agora, para a gente não desviar do propósito, não desviar. Por isso, até a própria igreja, a própria palavra de Deus, o que ela nos faz, né? Nos volta ao princípio. No Evangelho, o que é que ele sempre cita? Naquele tempo, naquela circunstância, naquele momento, aí vamos aqui para Jesus. Então, Jesus estava trazendo algo novo, na criação realmente de uma nova realidade. Claro que se deparou com uma estrutura tradicional, engessada, e essa estrutura já não permitia que circulasse o amor. O sábado estava tão enrijecido, né, que está passando fome, hoje é dia de sábado, não pode colher as espigas, não pode, tem que fazer jejum, tem que fazer isso. Então a regra já estava tão pesada, tão engessada, e o novo, que a lei, que é o mandamento maior, que está acima de toda tradição, de toda a regra, é o mandamento do amor. E Jesus veio fazer isso, eu não vim mudar, eu vim somente fazer cumprir o princípio maior que Deus, né, implantou no nosso coração, que Ele quer que a comunidade, né, as relações humanas, que predomine esse princípio maior, que é o princípio do amor. Então, os apóstolos, os discípulos estavam com fome. É sábado, a tradição não permite mais. Entre a fome e a tradição, o que é mais importante? Né? Matar a fome. Então é um domingo, é um sábado, tem uma tradição, mas tem alguém necessitado, tem alguém doente, tem alguém passando por uma situação difícil, você vai deixar de ajudar? A caridade está acima de tudo, e Jesus quis demonstrar isso, quis quebrar essa estrutura. Deve ter regras, deve ter organização, deve ter princípios, organização. Tudo isso é necessário, né, para estruturar a comunidade, mas tem circunstâncias, tem situações, né, que fogem da regra, que fogem da estrutura, porque são necessidades maiores. E aí Jesus, né, quebrou isso, e é claro que houve reação, né, daqueles que estavam presos à tradição. E aí Lucas, né, que é o evangelista, vai dizer assim: porque Jesus veio trazer algo novo, Ele é Senhor também do sábado, porque Ele é o novo Davi, porque Ele veio trazer um novo estilo de vida, um novo modo de ser, e esse modo de ser é diferenciado porque predomina o amor, predomina a caridade, predomina a justiça, predomina a verdade, predomina o bem comum e o bem das pessoas. E a pessoa humana está acima de tudo. Então, estão com fome? Então, vamos lá. E ele citou até o próprio Davi, quando não era permitido comer o pão sagrado, mas estava com fome, e foi lá e fez, para dizer que existe necessidade, existem circunstâncias, existem situações que às vezes fogem da regra, por um bem maior, para salvar uma vida, para ajudar uma pessoa, né, para fazer um bem para aquela pessoa. Então, isso é muito importante, a gente ter esta visão, a gente ter esta abertura. Até estava lembrando de um fato que aconteceu, ontem eu fui celebrar na nossa casa de apoio Esperança, aqui em Aparecida, né? Onde os jovens que chegam, que vêm às vezes numa situação de rua, encaminhado pelas pastorais, pelos grupos Esperança Viva, né? Estão se preparando para vir para a fazenda. Então tem 6 lá, me parece são 6, né? E é sempre o responsável, pede para a gente celebrar, preparar, para vir para a fazenda. Muitos aqui já vieram de lá. E aí no final foi apresentar, esses vão para as Pedrinhas, esses vão para o centro masculino. Aí um disse para mim, eu ia para o centro masculino amanhã, mas eu só vou segunda-feira, porque eu abri mão da minha vaga,
né, porque ia acolher uma outra pessoa e segunda-feira vai ter a vaga. Mas ele disse, tão feliz de um jovem que veio assim, né, que chegou há uma semana, que está numa expectativa para vir. Aí eu disse, parabéns, você já começou bem, já começou fazendo um ato de amor, abriu mão, né, daquilo que você mais quer e está esperando, está numa expectativa por amor ao outro. Então, são esses gestos que fazem a diferença. Né? Porque ele poderia reagir dizendo, é meu direito, eu quero, você já falou, né? E agora ele está numa expectativa de vir, porém ele disse com uma alegria, né? Com uma serenidade, que isso me tocou. Então esse é o estilo, quer dizer, esse é o modo que Jesus trouxe para a gente viver. Essa forma simples de amar, né, de abrir mão muitas vezes de uma vontade, de um propósito, de um desejo por amor ao outro, e às vezes de uma situação para um bem maior da vida, para salvar uma vida, para poupar uma vida, eu abro mão, porque eu quero, porque o importante é a vida do outro, porque o importante é o bem do outro. E Jesus no Evangelho nos dá hoje este exemplo. Então peçamos ao Senhor, né, que a palavra de Deus continue nos inspirando, nos direcionando, e que a lei maior, que é o mandamento do amor, possa predominar em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.